Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo, às 10 mais do dia aqui do canal do Célio Teixeira, hoje 15 de dezembro do ano de 2020. E já vamos direto aqui para as manchetes, para o que vai rolar neste vídeo de hoje. Índice de Desenvolvimento Humano 2020 revela como o planeta sustenta os países mais ricos. Vamos já entender essa história. Com o fim do auxílio emergencial, o governo estuda antecipar 13º salário para aposentados. 6 crianças e um adulto morrem após carro cair dentro de um rio em Campos, no Rio de Janeiro. Imunização em larga escala só será possível com vacina de Oxford, diz vice-presidente da Fiocruz. E nós vamos conferir ainda. 3 PMs são presos suspeitos de assassinar 5 pessoas na chacina de Quiterianópolis. Quiterianópolis é uma cidade aqui do interior do Ceará. Camilo Santana se reúne com João Dória e defende vacina do Butantan no Plano Nacional de Imunização. No Ceará, 72 cidades estão em níveis de alerta altíssimo ou alto para incidência de Covid-19. Vereadora e familiares são indiciados por chacina que deixou 7 mortos em outra cidade aqui do Ceará. Será preciso assinar termo de responsabilidade para tomar vacina, diz Bolsonaro, mas isso me parece que não vai pegar não. Grupo criminoso de Capixaba, preso no Ceará, movimentou cerca de 800 milhões de reais. Teixeira, quero agradecer aos amigos e amigas que já se inscreveram no canal, que acompanham todos os dias, fazer um convite especial aos amigos aí para chamarem as outras pessoas para também participarem deste canal que cresce a cada dia. Só tenho que agradecer a todos vocês. Vamos direto agora para os detalhes do vídeo de hoje. A Noruega é o país mais desenvolvido do mundo, segundo o último índice de desenvolvimento humano, chamado também aí de IDH. Esse IDH da ONU, que mede a prosperidade em função das condições de vida da população, assim como o acesso à educação e saúde. Mas, se a pressão sobre o planeta entrar nessa equação com suas emissões de CO2 e o rastro deixado por seu consumo, o país nórdico cai 15 posições na lista. A Islândia baixa 26 degraus, a Austrália 72 e os Estados Unidos 45. São países que poluem muito. Com toda essa situação, o maior baque cabe a Singapura, 92 posições abaixo, Luxemburgo, 131. Em resumo, seus habitantes vivem comandante à custa do meio ambiente. Estraga o meio ambiente e não contribui, essa é a verdade. Na parte baixo da tabela, entretanto, os países mais pobres praticamente não mudam sua qualificação de desenvolvimento quando se leva em conta seu impacto ambiental, que é quase nulo, embora sejam os que mais sofram com as catástrofes climáticas. Como mostra relatório, nenhum país do mundo obteve um desenvolvimento humano muito alto sem exercer uma grande pressão sobre o planeta. Mas poderíamos ser a primeira geração a corrigir isso, disse Atkin Steiner, administrador do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, em um encontro virtual com jornalistas antes de apresentações nesta terça-feira do novo Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Em outras palavras, os países que melhoraram a condição de vida, infelizmente, terminaram agredindo em muito o meio ambiente. Aqueles que menos agridem, infelizmente, o desenvolvimento não chega. Então, como seria fazer com que o país cresça, melhore a qualidade de vida do povo, sem agredir o meio ambiente? Aí, uma boa pergunta para respostas futuras. Haver essa proposta de prorrogação do auxílio emergencial, que trariam, na verdade, custo extra aos cofres públicos em 2021, a equipe econômica tem um plano de contingência para o caso de os índices de adesão ao distanciamento social aí voltarem a subir como uma reação ao repique de Covid-19. Ou seja, como fazer se
a Covid-19 continuar matando, se o coronavírus continuar infectando nesse país, no caso aqui o Brasil. Segundo apurou o Estadão, entre os instrumentos está a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS e o pagamento do abono salarial, uma espécie aí de 14º salário a trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. Se for necessário, afirmou Guedes, o plano está sendo tratado como uma espécie de vacina para garantir sustentação da retomada econômica, caso haja um recrudescimento ainda maior da doença, ou um aumento ainda maior da doença, antes do país alcançar ampla imunização da população. Eu tenho dito que o país precisa fazer uma versão de crescimento gerando emprego e renda também, não só o auxílio vai resolver o problema. 6 crianças e um adulto morreram em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, Rio de Janeiro, né, gente? Depois que o carro em que estavam caiu dentro de um rio por volta das 19h40 desta segunda-feira, ontem, portanto. Os 6 menores que estavam no carro eram da mesma família. Enzo Gabriel, de 2 anos, Camila e Sofia, de 6, Pandora, de 8, Ana Laísa, de 4, eram irmãos. Bruna Vitória, de 3 anos, e Eric, de 12, eram seus primos. 2 jovens de 18 e 13 anos também estavam no carro e tiveram ferimentos leves. Elas foram encaminhadas para o Hospital Ferreira Machado e o portal G1 tenta contato com a unidade para saber o estado da saúde dessas vítimas. Segundo informações da família, a mais velha delas é mãe de Bruna. Ou seja, um acidente familiar com muitas vítimas fatais, lamentavelmente, lá no Rio de Janeiro. A compra de vacinas da Pfizer e a eventual inclusão da Coronavac no Plano Nacional de Imunização não serão suficientes para vacinar em larga escala a população brasileira e que só irá acontecer com a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e a AstraZeneca, com as primeiras doses aplicadas em março, disse a agência Reuters, o vice-presidente da Fiocruz, responsável pelo projeto de produção local do imunizante. Segundo Marco Kringer, vice-presidente de produção e inovação em saúde da Fiocruz, a fundação sequer vai solicitar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a autorização para uso emergencial da vacina, uma vez que seria permitida apenas para casos específicos, preferindo se concentrar no processo para a obtenção do registro em definitivo, com entrega de 100 milhões de doses no primeiro semestre e mais 110 milhões no segundo. Eu só espero que a junção de todas essas vacinas possa dar ao povo brasileiro, logo agora, no início do ano, as condições de imunização, porque os dados têm sido alarmantes, têm aumentado de forma muito significativa em praticamente todos os locais desse país. Então, não interessa se é um tipo 1, 2, 3 ou 4, as que tiverem eficiência, eu acho que o país tem que correr para vacinar o maior número de pessoas possível logo no início do ano. 3 policiais militares, sendo um oficial e 2 praças, foram presos nesta terça-feira, hoje, portanto, suspeitos de serem os executores da chacina de Quiterianópolis. Quiterianópolis é uma cidade aqui do interior do Ceará. As capturas foram realizadas no município onde aconteceu o crime que vitimou 5 pessoas no último dia 18 de outubro. Foram cumpridos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, as investigações foram conduzidas por uma comissão composta por Delegacias Municipal de Quiterianópolis e também Regional de Itauá e pelos Departamentos de Polícia Judiciária do Interior Sul. E ainda por força da inteligência policial do DIP e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP. Todo o trabalho teve a cooperação da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Nesta terça-feira, participaram das operações policiais civis e militares com apoio da Delegacia de Assuntos Internos e da Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário. Policiais que deveriam ajudar a manter a ordem, proteger a vida, foram aqueles que resolveram matar em Quiterianópolis, infelizmente. Os governadores do Ceará, Camilo Santana, do PT, e o de São Paulo, João Dória, do PSDB, se reuniram na manhã desta terça-feira, já hoje, portanto, para discutir a produção da vacina contra a Covid-19 do Instituto Butantan, em parceria com a fabricante chinesa Sinovac. O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, também participou do encontro. Camilo defendeu que o imunizante seja incluído no plano
Nacional de Imunização do Governo Federal. Palavras dele: o objetivo de todos nós, governadores, é garantir a vacinação para a população dos nossos estados. Sabemos que o Butantan é uma instituição reconhecida no mundo inteiro, a maior fornecedora de vacinas ao Ministério da Saúde. Então, esperamos que a produção seja incluída no Plano Nacional. É o nosso desejo, afirmou o governador do Ceará. Nossa vida é para firmar essa parceria, ou a nossa vinda, na verdade, é para firmar essa parceria. Desejamos ter essa vacina o mais rápido possível no Ceará, acrescentou Camilo Santana. Segundo Dória, Camilo Santana estará na tarde de hoje, nessa terça-feira, no Instituto Butantan para avaliar a quantidade de vacinas necessárias para a primeira etapa de vacinação no Ceará, que inclui prioritariamente, por exemplo, os profissionais da saúde. Estamos irmanados na busca de vacinas e especificamente nessa do Butantan para começar a vacinação de todos os brasileiros, disse o tucano João Dória. Só para que vejam a situação do Ceará, que já esteve tão tranquilo com relação à Covid, a situação é realmente preocupante em muitos municípios. O Ceará tem 72 cidades, lembre que o estado tem 184 no total de municípios. O Ceará tem 72 cidades com níveis de alerta altíssimo ou alto para incidência de Covid-19 em seus territórios. As informações são referentes às duas últimas semanas epidemiológicas, a 49 e a 50, correspondente ao período entre 29 de novembro e 12 de dezembro. Nesse intervalo, o estado registrou uma média de 59 novos casos diários para cada 100 mil habitantes. A tendência para novos casos é considerada estabilizada. Os dados estão disponíveis na plataforma IntegraSUS da Secretaria de Saúde aqui do estado e foram acessados às 11 horas de hoje, terça-feira, dia 15 de dezembro. As classificações são divididas em 4 níveis de alerta. Alerta 1 é o novo normal, alerta 2 moderado, alerta 3 alto e o alerta 4 altíssimo. Ao todo, são 38 municípios cearenses com alerta altíssimo, sendo a maioria 19 pertencente à Superintendência do Cariri, ou seja, está mais complicado na região do Cariri. Vaz Alegre, Juazeiro do Norte, Calcaia, Tianguá, Tauá e Tabuleiro do Norte fazem parte desse grupo que tem um cenário epidemiológico mais preocupante em relação à Covid-19. Vale dizer que o município de Mombaça aparece nessa lista como sendo alto, não altíssimo, mais alto, que já é preocupante. A vereadora eleita de Ibaretama, Edivanda de Azevedo, o irmão e afilhado dela são indiciados pela Polícia Civil do Ceará por envolvimento em uma chacina com 7 mortes ocorridas no município. Os 2 filhos dela já foram denunciados pelo Ministério Público aqui do Ceará e são suspeitos de auxiliar aí o grupo responsável pela matança, crime ocorrido no dia 26. 2 das 7 vítimas eram da mesma família, outra era uma criança de apenas 7 anos de idade. De acordo com a Polícia Civil, a chacina foi provocada por disputas de organizações criminosas no território. O relatório complementar de inquérito assinado pelo delegado Ícaro Gomes Coelho aponta que a família de Edivanda, da vereadora Edivanda de Azevedo, está no meio das investigações. Ela viu os filhos Francisco Vitor Azevedo Lima e Kelvin Azevedo Lima serem presos no dia após a chacina. Eles foram denunciados por ajudar a dar apoio logístico a Wanderson Delfino de Queiroz, líder de um núcleo de um grupo criminoso de origem carioca. Que coisa, aí gente, aí o Comando Vermelho atuando em cidade do interior do Ceará. É a vereadora que deveria cuidar do seu povo, da sua comunidade, né, da sua comunidade, está envolvida numa situação dessa. O presidente Jair Bolsonaro vai assinar nesta terça-feira a medida provisória com aval de liberação de 20 bilhões de reais para a compra de vacinas contra a Covid-19, ao fazer o anúncio aos apoiadores que o aguardavam em frente ao Palácio da Alvorada na noite de ontem, segunda-feira. Porém, o presidente menosprezou a imunização. Não é obrigatória. Vocês vão ter que assinar um termo de responsabilidade se quiserem tomar. A Pfizer é bem clara no contrato. Nós não nos responsabilizamos por efeito colateral. Tem gente que quer tomar, então toma. A responsabilidade é sua. Para quem está bem fisicamente, não tem que
que ter muita preocupação. A preocupação é o idoso, quem tem doença, disse Bolsonaro. Líderes reconhecidos globalmente, como os ex-presidentes Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, já se prontificaram a promover a vacinação nos Estados Unidos. Os imunizantes são a aposta da ciência para que mais vidas sejam ceifadas, para que mais vidas não sejam ceifadas, para que pessoas não morram. Isso no mundo inteiro, que já matou cerca de 1.600.000 pessoas no mundo, sendo mais de 181 mil só aqui no Brasil. O grande problema desses conselhos de Bolsonaro é que quem não está doente não deve tomar a vacina e vai contaminar os outros. Eu não sei como ele consegue ter essas ideias. A Operação Pianju, deflagrada nacionalmente pelas polícias civis do Ceará, Espírito Santo, São Paulo e Alagoas, prendeu um homem de origem do Espírito Santo de 55 anos dentro de sua própria casa no bairro Cajazeiras, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira, já hoje, portanto. Segundo as investigações, ele é operador financeiro de um grupo criminoso que movimentou, para os meus senhores e as senhoras, 800 milhões de reais. De acordo com Clever Farias, delegado adjunto da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a DRACO, ele morava na capital há 2 anos e, morando aí nesses curtos espaço de tempo, ele vinha fugindo das operações da Polícia Civil do Espírito Santo. Segundo ele, a organização criminosa a qual o capixaba integrava lavava dinheiro da prática de crimes de outras facções. Não foi identificada nenhuma atividade ilícita deste indivíduo aqui no estado do Ceará. Gente, a questão dessas facções, desses grupos que se organizaram no país e matam, faz tudo que vem à cabeça para manter o poder econômico, para manter o dinheiro e o poder, é algo que eu não sei quando as forças de segurança desse país vai realmente conseguir, se não evitar ou dissipar, diminuir. Me parece que crescem dia após dia. Agradecer demais aos amigos que já se inscreveram no canal. Aqueles que não se inscreveram, vão lá, se inscrevem, faz o canal crescer, convidem os amigos, as pessoas. Eu agradeço demais a todos que já participam e faço o convite àqueles que ainda não assinaram. Vamos lá se inscrever no canal do Célio Teixeira no YouTube, nas minhas redes sociais. Muito obrigado a todos pela participação.